Bom dia, meus amores, sou Dani Marques, professora de Química, e hoje nosso assunto será sobre isomeria óptica, tá bom? Terceiro e último tipo de isomeria. Já vimos isomeria plana e isomeria geométrica, né? Então, nós iremos para o último tipo de isomeria, que é a isomeria óptica, tá bom? Então, vamos lá. Isomeria óptica é um tipo de isomeria espacial, ou seja, estereoisomeria, que estuda o comportamento das substâncias quando submetidas a um feixe de luz polarizado. Para entender melhor, a gente vai ler um pouquinho sobre luz polarizada. A luz polarizada vibra ao longo de um plano e pode ser obtida ao se fazer passar a luz não polarizada por algum polarizador, como o cristal de espato da Islândia, uma variedade de cristal transparente de carbonato de cálcio. Ou seja, esse polarizador é uma máquina, certo? Que faz e pega a luz normal, né, a luz não polarizada, fazendo passar por esse cristal, transformando aquela luz não polarizada em luz polarizada, certo? Então, existem algumas moléculas que são capazes de se desviar desse plano, né, com essa luz polarizada. Ou seja, essas moléculas são opticamente ativas. Assim como em todo tipo de isomeria, os isômeros ópticos possuem uma mesma fórmula molecular, mas são diferenciadas por sua atividade óptica. Por exemplo, considere a molécula de ácido lático mostrada embaixo, essas daqui, tá? Visto que ela não é simétrica, ou seja, ela é parecida, né? Elas não são iguais, certo? Então, ela pode dar origem a dois tipos de ácido lático. Simetria, quando a gente passa aquela linha imaginária, né? E um lado é igual ao outro, né? O lado esquerdo ser igual ao lado direito, como esse caso aqui, né? Ela não é simétrica, né? A simetria acontece, né? Ela mais ou menos acontece na isomeria geométrica, né? Então vamos lá. Então essas moléculas são isômeras, né? Porque ela possui a mesma molécula, né? A mesma fórmula química, né? Mas elas têm posições de ligantes diferentes, né? Hidrogênio aqui está para a direita, esse hidrogênio está para a esquerda, né? Tem alguma pequena diferença, que é justamente o que faz a diferença. Quando submetemos essas duas moléculas a um feixe de luz polarizada, notamos que uma delas desvia o feixe de luz polarizada para a direita. Então, a gente chama ela de destrogiro, tá? Então, o nome dela é ácido D-lático. D de destrogiro. Ou simplesmente ácido mais lático. Por que mais, Dani? Porque ele está no sentido horário, certo? Sentido horário é o sentido positivo, certo? Então, ela gira para o lado direito ou ela vai ser, você escreve tanto faz, ácido D-lático ou ácido mais lático. Se ela virar para a esquerda, o nome é levogiro. Então, vai ser o ácido L-lático ou ácido menos lático. Menos porque está no anti-horário, né? Lado negativo da situação. Então, ela é L-lático. O ácido lático destrogiro é obtido pela ação de bactérias no extrato de carne e o ácido lático levogiro a partir da fermentação da sacarose pelo Bacillus acid levolactite, né? Então, assim, nesse caso, você tem como saber se ela vai girar para a esquerda ou para a direita, tá? Esse daqui, porque se ela vier do extrato de carne, ela vai ser destrogiro. Se ela vier da sacarose, ela é para a esquerda, então ela é levogiro, certo? Mas assim, não tem como saber, certo? Daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso. Então, portanto, esses dois compostos são isômeros ópticos. Então,
Nós colocamos um espelho, então essa molécula é igual a essa, mas diante do espelho, né? A mesma coisa acontece com a nossa mão. Então, nós somos enantiômeros. O que é isso? Né? Quando existe uma imagem especular, né? Você é visto através do espelho duas coisas iguais. Né? A nossa mão é igual a mão direita é igual à mão esquerda, né? Mas diante do espelho. Se nós sobrepormos uma mão em cima da outra, elas não são iguais, certo? Então, o modo de verificar se a molécula de um determinado composto realiza atividade óptica é por observar se a molécula possui um carbono assimétrico, ou C com asterisco, tá? Ou seja, ela possui 4 ligantes diferentes. Então, você vai ver cada carbono, certo? Carbono, lembrando que eu posso fazer 4 ligações simples. Então, você vai ver, diante do carbono que tem 4 ligações simples. Então, esse carbono aqui, tem somente 3 ligações, porque uma é para o oxigênio e o outro é para o OH, né, para a hidroxila. Então, esse carbono aqui, ele não serve, porque tem três ligações. Mas esse carbono aqui, ele possui 4 ligações. Então, eu tenho esse ligante de cima, que é 1. Eu tenho o ligante da esquerda, certo? Que é outro diferente do primeiro. Eu tenho esse que vai para baixo, é diferente do primeiro e do segundo. E eu tenho esse aqui da direita, que é diferente dos outros 3. Logo, os 4 diferentes. Então, este carbono central é um carbono simétrico. Ok? Então, note que isso ocorre na estrutura do ácido lático, sendo que esse tipo de carbono é chamado de carbono quiral, certo? Que se origina de uma palavra grega chamada mão. Assim como nossa mão, os estereoisômeros ópticos são imagem especular um do outro, então elas são chamadas de enantiômeros. Então, a minha mão esquerda é enantiômera da mão direita, tá? Então, é toda uma ligação em referente a isso. Além disso, deve-se observar também se as estruturas de suas moléculas não se sobrepõem. Porque se a estrutura de determinada molécula e a imagem se sobrepõem sem alteração, então será a mesma molécula. Então, ela não será isômero óptico. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, essa molécula daqui, tá? Da esquerda. Ponho ela de frente ao espelho. Então, tenho essa daqui, da direita. Ok? Então, ela é a imagem especular dela, sim, né? Porque aqui, o bromo está na direita, esse bromo está na esquerda. Esse hidrogênio está na de esquerda. Eita, quase que saía. Está na esquerda. E esse aqui está na direita. Então, essa molécula é diferente dessa, né? Como está dizendo aqui, certo? Então, se essa molécula... Eita, desculpa. Essa molécula é igual a essa, certo? Porém, essa primeira molécula é igual a essa segunda molécula aqui, certo? Então, ela é uma imagem especular, certo? A molécula ela tem que ser imagem especular da outra. Se eu observar a primeira com essa terceira, quem vai diferir é os ligantes de baixo. O flúor que estava embaixo, ele agora está do lado direito. Então, o que acontece? Essa molécula é totalmente diferente dessa. Logo, elas não são iguais. Certo? Então, não existe, por mais que essa molécula também possua uma quiralidade, né? Esse carbono também é quiral, mas essa não é enantiômera essa, tá? Ok, são exatamente a imagem especular um do outro, certo? Então, elas não são sobreponíveis. Se eu coloco a molécula de cima em cima da de baixo,
Ó, o cloro fica no cloro, beleza. O bromo no bromo, mas o hidrogênio, ó, ela não fica nesse hidrogênio, né? Então, neste caso, elas não são enantiômeras. No entanto, é somente por meio da utilização de um polarímetro que é possível saber com certeza se o isômero esse isômero óptico ele é de destrogiro ou levogiro, como eu tinha dito. Você não tem como saber, mas o importante é que você saiba que uma molécula, se ela tem um carbono quiral, ela vai girar ou para a esquerda ou para a direita. Ela vai ser ativa por isso, porque ela vai girar para a esquerda e para a direita, ok? Esses dois compostos, apesar de serem quimicamente e fisicamente iguais, possuem propriedades totalmente diferentes. Uma mistura delas ela é opticamente inativa, ou seja, ela não desvia no plano, ou seja, ela é uma mistura racêmica. Mistura racêmica é aquela molécula que não desvia na luz polarizada, certo? É aquela que, por possuir, tipo essa daqui, né? Tipo essas três, certo? Ela vai passar direto. É uma mistura das duas, certo? A mistura das duas faz uma mistura racêmica. Como já disse, é uma mistura, né? Então, ela vai ser ativa duas vezes, porque ela vai girar para a esquerda e para a direita. E quando as duas se misturam, vai ter uma mistura racêmica. Ok? Então, para saber quantos isômeros ópticos existem, podemos calcular de acordo com a quantidade de carbono simétrico. Então, você vai calcular 2 elevado a n, certo? Onde n é o número de carbono simétrico. Dani, como é que eu vou saber do carbono simétrico? Aquele carbono quiral, aquele carbono que possui 4 ligantes diferentes. Ok? Então, vamos lá. Exemplo. Eu tenho uma molécula do ácido A-hidroxibeta-metilsuccínico. Existem 2 carbonos assimétricos. Está aqui, ó. Tem esse carbono aqui, não é? Esse carbono simétrico é, porque para cima é uma coisa, para baixo é outra. Esquerda é essa função e para a direita é tudo isso. Tá? É toda essa ligação. Então, esse carbono ele é assimétrico. Esse carbono aqui é bem parecido, né, com ele, né? Esquerda 1, direita 1, esquerda tudo isso, para cima hidrogênio, para baixo metil. Então, este carbono aqui também é assimétrico. Logo, tem 2 carbonos assimétricos. Então, 2 elevado a n é 2 elevado a 2. Logo, ele vai ter 4 moléculas opticamente ativas, certo? Existem 4 isômeros para este composto, formando-se 2 para a direita, 2 destrógeros e 2 levógeros, 2 para a esquerda, ok? Espero que tenham entendido, façam o exercício com calma que vai dar tudo certo, tá? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.